Vamos para a palavra? Vamos lá? Diga assim comigo, Pai. Eu preciso ouvir a voz da Tua palavra. O meu coração está aberto para receber a semente da Tua palavra. E eu declaro que ela vai germinar, vai crescer e vai dar frutos de fé e frutos do Espírito na minha vida. Amém. Vamos lá, queridos. Esse mês de junho nós estamos falando sobre compromisso e a nossa série de quarta-feira, até o nome é de uma série que vocês já conhecem, né? Walking Dead. Alguém sabe o que é Walking Dead? Eu não lembro mais. Houve uma confusão na mente agora. O que é Walking Dead? Mortos? Vivos? É possível alguém estar vivo sendo morto? Espiritualmente, sim. Então, querido, essa série aqui é para estarmos, aumentando o nosso compromisso com a vida. Não só com a vida física, não só com a vida emocional, mas principalmente com a nossa vida espiritual. Porque Jesus um dia disse assim, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Eu nunca vi um morto enterrando ninguém. E se eu ver um morto enterrando alguém, eu vou sair correndo. E garanto que muitos também vão fazer a mesma coisa. Mas se Jesus falou, é porque existe o morto vivo. É aquele que está espiritualmente morto. Não houve um novo nascimento. O espírito dele não foi vivificado. Ele é um homem que a Bíblia chama de um homem natural. Ele ainda não é um homem espiritual. E às vezes, sendo um homem natural, espiritual, ele pode ser também um homem carnal. Então isso é mais complicado ainda do que somente o homem natural. Então, querido, essa série é para acender um alerta na minha vida e também na sua vida. Para estarmos olhando para a nossa vida, se nós estamos correndo algum risco de um suicídio espiritual. E é por isso que nesse mês, onde nós temos 5 semanas, eu não sei se são 5 quarta-feira ou 5 quartas-feiras. É muita feira ou não? É pouca feira? De quartas-feiras. E cada semana nós estamos abordando 2 sinais. E hoje, não seria diferente, eu quero abordar mais 2 sinais de um possível suicídio espiritual. De uma possível caminhada para ser um morto-vivo, espiritualmente falando. Hoje, o que eu quero ver com você são 2 sinais perigosos, Aquela pessoa que está se afastando do convívio com os irmãos da fé. E ali, para simplificar, afastando-se dos irmãos. Mas a ideia mais completa é afastar-se dos irmãos da fé. Aqueles que caminham, nos mesmos princípios, na mesma fé, têm os mesmos objetivos. E às vezes nós podemos até estar dentro da igreja, mas nós não estamos caminhando com os irmãos. Os princípios são outros, os desejos são outros, as vontades são outras, a vida é outra. A vida não está refletindo os princípios que a Bíblia ensina, os princípios que Deus deixou. Estou vivendo, mas fora do padrão, fora do princípio. E não quero o convívio com os irmãos. E o outro sinal é a desonra aos seus líderes. Você está legislando em causa própria? Não, querido, não. Porque você não tem só líder na igreja, você tem líder no seu trabalho, você tem líder na escola, você tem líder em casa. Nós vivemos debaixo de princípios de autoridade. Essa é a nossa vida. É assim que nós vivemos. Então, em todos os lugares, eu tenho alguém sobre mim. E é isso que eu preciso entender. Eu não posso desonrar o meu líder. Aliás, a Bíblia, ela diz assim, olha, nem lá no seu quarto, no seu esconderijo, você amaldiçoe o seu rei ou os seus governantes. Porque um ser alado pode passar, pegar nas suas palavras e fazer cumprir. Demônio também tem asa. E quando o escritor está dizendo isso, ele está realmente se referindo a demônios, que gostam de pegar palavras de maldição
e levar para que essa palavra se cumpra. Então eu preciso entender isto. Toda a autoridade, ela é constituída por Deus, quer eu goste, quer eu não goste. Assim como os nossos governantes, os políticos que estão aí. Se eu gosto dele ou dela, ou não gosto, não vai fazer diferença. Foi Deus que instituiu, para, através dessas pessoas, nos ensinar. Aliás, eu já falei aqui uma vez, a palavra tzadik significa pessoas a serviço de Deus, mas não significa pessoas que são convertidas, pessoas que Deus vai usar, convertida ou não, mas ela vai fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu, ela fará. Então, por isso que, irmão, toda a autoridade, ela é constituída por Deus. E hoje, abordando esses dois sinais, eu quero dizer para você sobre a síndrome de Judas. Qual é a síndrome de Judas? Parece, mas não é. Essa é o que eu estou chamando de síndrome de Lúcifer. Sabe, Lúcifer foi um ser que estava perto de Deus, andava junto com os primeiros seres que Deus criou, mas na verdade ele nunca esteve com Deus. Estar perto é uma coisa, estar com é outra coisa. Exatamente isso aconteceu com Judas, né? Coloca para mim ali, na verdade, é a verdade que te torna participante do time. Judas, ele estava perto de Jesus, mas nunca foi de Jesus e nunca esteve com Jesus. Ele andou perto, mas não com. Judas andou com os discípulos, mas nunca foi um discípulo. Então você pode ver que o que aconteceu no passado pode acontecer hoje, pode e infelizmente acontece. E eu, como um pastor, eu aprendi muito nesse tempo todo, né? Eu posso ter muita gente perto de mim, mas quem está comigo? E você também, no seu trabalho, na sua vida, você pode ter muita gente perto, mas quem realmente está com você? E quem vai demonstrar isso é a verdade. Porque a verdade, ela vai aparecer, cedo ou tarde ela vai aparecer, a verdade vem à tona. E a verdade é libertadora. Então, quando ela vem, ela mostra muita coisa. E eu quero mostrar para você, através de partes da vida de Judas, como essa síndrome maligna de Judas pode estar presente na igreja. E nós precisamos prestar muita atenção nisso. Por favor, coloca o primeiro texto para mim, Mateus. No capítulo 7, diz a senhora: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu, o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho. Você não repara isso, né? Pode passar. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro, né, do teu olho, quando tens... Será que você tem uma trave no olho? E está tão preocupado com uma coisa tão pequena nos teus olhos? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o... Irmão, essa palavra é argueiro, é isso? Argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, o que acontece? Vos dilacerem. Sabe, existem muitas pérolas que foram dilaceradas. Existem muitas vidas que estão dilaceradas. E aqui eu quero pensar com você, a primeira coisa é essa verdade na vida de Judas. Judas foi exatamente isso. Convivia com Jesus, mas ele não olhava a própria vida. Poderia estar olhando a vida das pessoas, mas nunca olhou a sua própria vida. E no meu conceito, além de traidor, Judas foi um ingrato muito grande, muito grande.
E a própria ingratidão, ela manifesta na pessoa um ponto, um sinal da síndrome de Judas. Um sinal perigoso de um suicídio espiritual. Querido, eu quero fazer uma pequena, eu gostaria muito, você que está em casa, que você prestasse atenção nisso que eu vou falar agora. Sabe, você pode até não prestar atenção no resto, mas agora gostaria muito de chamar a sua atenção. Quando a Bíblia fala, Paulo fala aos Coríntios, ele faz uma comparação entre o corpo humano e a igreja. É uma comparação muito interessante, muito. E aqui eu quero pensar com você a diferença entre igreja, que é o corpo de Cristo, e uma religião que impõe uma religiosidade. Eu quero mostrar que pode acontecer uma pessoa vivendo na igreja e ela não faz parte do corpo de Cristo, porque vive um sistema religioso. Como assim? O corpo humano, ele é feito de várias coisas, mas eu quero dizer para você somente de membros e órgãos, só dessas coisas. Olha para o corpo humano. Eu não sou nenhum manequim, mas se você olhar para o corpo, você verá que nós temos vários membros. Certo? Sim ou não? Estão tão quietinho, irmão? Todo mundo mascarado quietinho? Nós temos vários membros e vários órgãos aqui dentro. E é interessante que cada um tem uma função definida. Cada um tem uma aparência própria. Mas eles formam o corpo. E quando eles formam o corpo, todos eles, todos, trabalham em função do corpo. Eles têm um objetivo, que o corpo funcione bem. E se Paulo compara a igreja como o corpo humano, e a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, então se eu sou um cristão verdadeiro, eu sou membro da igreja, e a minha lógica, a minha meta é exatamente essa: olhar para o corpo e fazer tudo para que o corpo funcione. Tem lógica isso ou não? Sim ou não? Às vezes eu não consigo entender a função de alguns órgãos. Às vezes eu nem presto muita atenção em alguns membros do meu corpo. Mas eu sei que há uma garantia da natureza do Criador no meu corpo. Que tudo trabalha para que o corpo funcione. Tudo. E é muito interessante quando um corpo estranho, um objeto estranho entra no corpo humano. É interessante a reação do corpo. Existe um sistema próprio de defesa no corpo. Se alguém espeta um espinho ou um pedacinho de madeira no corpo e a pessoa não percebe aquilo está lá dentro, daqui a pouco o corpo começa a dar sinal. Tem algo estranho, tem corpo estranho invadindo o nosso corpo. Porque começa a doer um pouquinho, depois você percebe uma vermelhidão ali, a coisa parece que já está inflamando. O corpo já está dando sinais. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Está errado. Não faz parte do corpo. É invasor. E se isso não sai, se a pessoa não consegue tirar, o corpo aumenta a pressão. Aparece em volta um negocinho meio branco, meio amarelado, que nós conhecemos como pus. Aquilo que era uma inflamação já está virando uma infecção. E a dor aumenta, o problema aumenta, porque o corpo já acionou outros sistemas de defesa, mais agressivo do que a inflamação. Porque a tentativa é pôr para fora o invasor. Está tudo bem? Estou me fazendo entender? E aquilo pode complicar, até aquele corpo estranho sair do corpo humano. E aí entra um processo de restauração, que também demora, para que tudo volte ao normal. Está tudo bem? E agora eu quero pensar num texto que diz assim: existem 6 coisas que Deus não gosta. A 7ª, Deus abomina. Se eu estou vivendo e praticando a 7ª, eu já entrei num campo perigosíssimo. Eu estou fazendo parte daquilo que Deus abomina. Eu faço parte da abominação de Deus. Deu para entender isso? O corpo de Cristo, a igreja, tem a sua defesa que o Criador, o preservador e o cuidador do corpo estabeleceu.
É por isso que eu entendo o que significa aquele texto de Apocalipse: estou pronto a vomitar-te. E o corpo também vomita. Por isso que hoje, essa série, na verdade, Deus me deu já faz um tempo atrás, né, e foi interessante que Deus deu o tema e deu todas as ministrações. Isso já está preparado há um tempo. É por isso, querido irmão, que nós precisamos estar alertas. Porque ao primeiro sinal de que eu estou causando divisão no corpo, eu estou entrando dentro do que a palavra diz, a abominação divina. Porque se eu sou um membro do corpo, eu preciso trabalhar para que o corpo funcione. Eu não posso ter dentro de mim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ei, isso Deus diz, eu abomino. Eu estou abominando. Então eu preciso olhar para o corpo, para a igreja. Porque quando eu estou vivendo isto, eu já estou saindo do sistema igreja-corpo, estou entrando no sistema religião-religioso. E aí nós vamos trabalhar em cima da síndrome de Judas. Que Judas estava, mas não era. E eu preciso entender isto, porque isso é um sinal gravíssimo. Isso é um sinal de passos largos para o suicídio espiritual. Passos muito largos. E outra coisa que eu quero fazer um alerta, e eu estou falando, eu sei, não só para a Vida Nova, estou falando para pessoas de outras igrejas também. Mas, querido irmão, não toque no corpo de Cristo. Não use o corpo de Cristo, porque esse corpo tem um dono. Você está mandando recado para alguém direto? Não, eu estou mandando direto. Por quê, querido irmão? Porque se o corpo tem um Criador, esse Criador cuida dele, eu preciso ser zeloso para com isso. É a minha maior preocupação na vida essa. A partir do dia que eu realmente entendi o chamado de Deus, e Deus me deu a graça de ir para o primeiro retiro de pastores, já falei isso para vocês, e eu não canso de falar, porque todas as vezes que eu falo, eu lembro da minha responsabilidade. Quando o pastor Moisés, lá na comunidade Shalom, em Uberlândia, ele sobe no púlpito, pastor do Azaf Borba, e ele diz, 59 pastores mais uns 60, pastor, o que você quer ou queria com a minha igreja, que eu coloquei nas tuas mãos, porque um dia todos nós estaremos frente a frente com o dono da igreja. Você queria dinheiro, você queria fama, você queria poder, maldito, eu não te conheço. O que você queria? Ataviar a noiva, preparar a noiva para o encontro com o noivo? Servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Isso é sério, irmão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu, nesse tempo, eu me converti com 18 anos. 66 menos 18, você que é bom de português, me ajuda aí. Quanto dá? Hã? 66 menos 18? 48? Não. 48? Estou vendo 8 ali, 48. 49? 48. Vamos lá, quem dá mais? Vamos lá. Mais ou menos, então, eu estou convertido há 48 anos. Nesses 48 anos, eu frequentei e participei de 3 igrejas. Igreja Batista, Ebenezer, fiquei um tempo no Morumbi com Ari Veloso, no começo da igreja. Depois fiquei mais um ano ajudando o pastor Roberto, numa igreja aqui em São Caetano que ele começou, mas sempre na Ebenezer, e voltava para Ebenezer. Saí da Ebenezer, fiquei um ano na videira, e depois começou a vida nova. Mas, querido irmão, uma coisa que eu nunca fiz, e espero nunca fazer, é falar mal de nenhuma das igrejas que eu saí. Porque lá eles me ajudaram. Lá, irmão, eles trocaram minha fralda. Eles me ensinaram a comer, me ensinaram a andar, foram pacientes, até com a minha rebeldia.
Então eu sou grato às igrejas batistas que eu frequentei, aos pastores que me ajudaram, grato à videira, ao Tião, todos os pastores, porque eu sou fruto do amor e da paciência dessas igrejas e desses homens. Então, querido irmão, eu nunca quero ter gratidão. Eu aprendi uma coisa: todas as vezes que eu saio de um lugar, a porta dos fundos e da frente estão abertas. De todas essas igrejas que eu saí, eu voltei, preguei, tenho comunhão com os pastores. Então, querido, eu quero dizer isso para você. Eu sei, nesse tempo estamos vivendo um tempo de muita transição. Já faz alguns anos que nós estamos vivendo isto. O crescimento da igreja não se mede por pessoas que vêm de outra igreja, se mede pelo batismo. Isso é crescimento. Então, essa síndrome de Judas, ela é muito marcante na história. Judas foi um ingrato com Jesus. Um ingrato mesmo. Vamos lá para o segundo ponto, por favor, me ajuda aí. Antes do texto tem uma frase. Não, isso aí é para depois, hein? Não põe essa agora não. Síndrome de Judas. Isso. Lucas 26, do 20 ao 25. Vamos pensar um pouquinho na síndrome de Judas. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com seus 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que dentre vós me trairá. Um de dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Sou eu? Sou eu? Havia uma preocupação. É interessante, pode deixar isso que já pôs agora. É interessante como Jesus lidava com situações, né? Jesus tinha um traidor ali dentro. E ninguém sabia, só Jesus sabia. Jesus nunca deu nenhum sinal de quem era o traidor. Jesus amou Judas até o fim. Muito interessante isso. Eu tenho alguns questionamentos, meu com Deus, né? Vamos ler. Chegada a tarde, não. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato? Olha que sinal, irmão. Judas foi considerado amigo de Jesus. Porque sentar à mesa e colocar a mão no mesmo prato onde está a comida, ou talvez no prato um do outro, isso é muito íntimo. É muito íntimo. Esse me trairá. E ali os discípulos podiam falar: mas então quem é? Todos estamos à mesa com o Senhor, todos nós colocamos a mão no prato. Porque o prato ficava ali, eles colocavam a mão no prato principal para pegar as coisas. Talvez ninguém percebeu que Judas poderia ter colocado a mão no prato de Jesus, mas não deu um sinal muito claro, muito evidente. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Dura é esta palavra. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso... Posso brincar agora ou não? Para dar uma quebrada na... Sou eu? Sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. É você que está falando, não sou eu. É você que está falando. Sabe, querido, onde eu penso aqui, nisso que eu estou falando para você sobre a síndrome de Judas. Jesus estava ali com Jesus, perto de Jesus, mas nunca foi de Jesus. Foi discipulado por Jesus. Quantas pessoas foram curadas pela oração de Judas? Você vai dizer: mas foram? Lógico que foram. Ele participou de todas as cruzadas de fé, de cura. Ele participou dos milagres. Jesus não o tirou, ele participou. Então nós não sabemos, sabe, quantas pessoas foram curadas. O amor de Jesus é muito incrível, muito incrível. Eu entendo que hoje nós vivemos um sistema onde a condução eclesiástica da igreja está também sobre os ombros de pessoas que Deus colocou. Isso começou quando os apóstolos fizeram o primeiro concílio.
né, foram lá para Jerusalém para tomar decisões junto com o Espírito Santo. Então há uma responsabilidade. Eu entendo, mudou a coisa. Mas, querido irmão, a paciência de Jesus é muito grande, muito grande. E é interessante, querido, agora sim aquela frase, por favor, pode colocar. Todo traidor sabe que é um traidor. Judas sabia. E toda pessoa que trai, ela sabe o que ela faz. No fundo, ela sabe. Porque existem várias maneiras de trair. E existem várias traições. Mas todo traidor, no fundo, ele sabe. Nós podemos não saber, mas quem trai sabe. E agora eu quero sair um pouquinho do campo espiritual e entrar no campo, emocional ou como é que fala? Psíquico, assim? Não, eu não entendo nada de psicologia, de psiquiatria, não entendo nada. Por viver situações, por ser alertado por psicólogos e psicólogas, eu comecei a fuçar um pouco. Mas é só opinião de um ignorante nessa área. Mas o que eu escrevi ali é porque eu ouvi de psicólogos e psiquiatras e pesquisei. Um dos sinais dos psicopatas é ter certeza de que eles sempre estão certos. Uma pessoa que dá sinais de psicopatia, isso já passou um pouquinho da parte espiritual, é isso. Nunca admite o erro. E nunca aceita uma opinião contrária. Sempre vai ter uma palavra que vai reforçar o que ela acredita. Isso é um sinal. Isso é um sinal claríssimo. O domínio maligno é tão grande que afeta o caráter da pessoa. É por isso que um psicopata, com todas as suas atitudes, que se tornam repetitivas, e agora eu vou usar a linguagem espiritual, toda pessoa que comete o pecado, e o mesmo pecado, ele se repete e vai, há um remorso, há um choro, mas acontece de novo, acontece de novo, acontece de novo. Isso é um sinal clarinho de psicopatia, e essa pessoa, a cada atitude dela, ela deforma mais o seu caráter. É o que a Bíblia chama de um abismo, chama outro abismo. Aqui nós vamos juntar a parte espiritual com a parte psicológica, emocional do ser humano. E é interessante, a pessoa é dominada espiritualmente e emocionalmente. Então, no meu entendimento, com esses anos, trabalhando com libertação, com cura, e vendo pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, a medicina diz que a psicopatia não tem cura. Dentro do que eu ouvi de psicólogos e psiquiatras, diz que não tem cura. Mas, querido irmão, nós cristãos, nós precisamos sempre colocar a fé acima da razão. Porque a razão limita, a fé não limita. E se eu creio que um dos nomes do meu Deus é Jeová Rafá, significa o Deus da cura. E se eu gosto de falar que o meu Deus é o médico dos médicos, eu sei que para Ele não há impossível e nada pode contra o poder do médico dos médicos. Então eu preciso crer nesse poder transformador, nesse poder de cura, até em algo que a medicina diz que não tem cura. Porque nós estamos vendo, como Deus faz. Eu, na semana passada, foram 3 dias passando as tardes no hospital, e na segunda-feira, eu fui para ter o retorno com o médico que fez a cirurgia, o doutor Marcelo. Não sei se o senhor está me ouvindo, doutor, mas tem sido um prazer estar com ele, não só da parte médica, mas conversando com ele. Ele é um católico, carismático, e a gente bate muito papo, ele faz teologia, tal, a gente conversa muito. Né? A consulta, ela é muito mais um bate-papo do que a consulta. Ele só perguntou como é que você está, eu falei, estou bem, ele fez isso, fez aquilo, puxou os exames ali, tal, beleza, e aí continuou o papo. E ele falou para mim, você sabe por que eu me tornei um religioso, um católico carismático? Você sabe que eu acredito em milagre? Eu falei, puxa, doutor Marcelo, que surpresa agradável, nós nunca tocamos nisso. Ele falou, então, eu acredito no milagre. Ele falou, eu sou um médico, e ele é um dos médicos renomados. Ele trabalha no Santa Catarina, no Sírio, no Einstein. Ele é um médico renovado na urologia. É urologia mesmo? Isso aí, Vinícius.
muito renovado. Ele disse, sabe por que eu acredito? Ele falou, eu tenho 2 filhos. Ele falou, e um filho meu nasceu surdo. Ele falou, e a medicina não tinha jeito. Meu filho estava condenado a ser surdo a vida toda. Ele falou, e milagrosamente, depois, sabe, de uma oração, de uma reza da minha esposa, meu filho dormiu. Ele foi, estava naquela transição, saindo do júnior para o adolescente. Ele foi, e no outro dia de manhã, o meu filho acorda escutando normalmente. Ele foi, eu tenho muitos amigos que examinaram meu filho antes e depois, e todos chegaram à mesma conclusão. Isso é milagre. Porque a medicina não explica o que aconteceu com o teu filho. Ele foi, daí houve essa mudança. Ele foi, por isso que hoje eu sou um homem que quero me aprofundar no conhecimento da palavra. Por isso que eu gosto de conversar com você e falamos de muitas coisas. Então, querido, hoje eu vejo Deus trabalhando na vida de pessoas que a gente nem imagina. Nem imagina. Eu vejo agir de Deus na vida das pessoas. E pessoas se convertendo, pessoas mudando a vida. Você sabia que existem muçulmanos que estão se convertendo sozinho, com o Espírito Santo trabalhando? Você sabia que o Espírito Santo está fazendo obras? Aliás, sábado no Wake. Posso convidar? Sábado no Wake, vem para cá. Vem para cá. Nós vamos ter algo muito maravilhoso. Fala, já está na rede, mas eu não vou falar. Quer saber? Vem para cá. Vem para cá. Porque eu quero estar aqui. Porque isso enriquece, isso mostra o poder de Deus em ação. Então, querido, a minha palavra hoje para você é isso, é nós estamos pensando nessa síndrome de Judas, para não cairmos nesse erro. Coloca para mim, o pecado de Judas foi doloso e não culposo. Nós temos advogados aqui. Por favor, o que está mais próximo aqui, pastor Alex, doutor Alex agora. O que é um crime doloso? Eu coloquei pecado doloso. O que é um crime doloso? Quando há intenção. Quando pensou, meditou, tramou. O pecado de Judas foi um pecado doloso. Não foi uma pessoa que escorregou e caiu, não foi. Foi doloso. Ele trabalhou em cima disto. Porque Judas nunca foi parte do corpo, membro do corpo. Nunca foi. Coloca para mim o texto, por favor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes. Falando nisso, alguém aqui conhece um homem chamado Judas hoje? Vivo? Não? É uma boa sugestão para o nome do seu filho ou não? Não. Você sabia que em Israel, o lugar onde Judas jogou as moedas fora, é chamado de campo de Judas? Não dá nada, ninguém compra, ninguém constrói nada, é um pedaço de terra. Eu tive a oportunidade de conhecer. É interessante que não nasce nada naquele lugar, nada. É seco, terra seca mesmo. Indo ter com os principais sacerdotes, Judas fazia parte do sistema religioso. Ele não foi conversar com qualquer um, foi com os principais. Propôs algo a eles, né? O que me quereis dar? E se eu vos entregarei. O que vocês me dão se eu entregar Jesus para vocês? O que vocês vão me dar? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Querido, o que eu penso de Judas nesse momento, né? Foi algo muito, muito cruel o que ele fez com Jesus. Coloca o outro versículo. Tem mais um aí do 16. Não, volta um pouquinho. O versículo 16. Não está aí? Não? Querido, Judas foi tão cruel com Jesus, tão cruel, que ele combinou antes. E a crueldade e a ingratidão de Judas, que ele não soube, ele não valorizava nada em Jesus e não valorizava Jesus. Está ali no... E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar.
Ele foi, combinou, preparou e buscou ocasião para entregar Jesus. Ele nem coragem de valorizar, ou vou usar uma palavra ruim aqui, precificar Jesus, colocar um preço em Jesus. Ele desvalorizou tanto Jesus, que ele deixou por conta dos religiosos: quanto vocês me dão? O que vocês me dão? O que vocês farão a mim se eu entregá-lo? Isso é um desprezo total. E 30 moedas de prata, nem de ouro. Às vezes, queridos, nós precisamos olhar alguns sinais na nossa vida, o quanto nós estamos valorizando o nosso Senhor. Ele é o principal líder da nossa vida. Qual é o valor que eu dou a Ele? Como eu o trato? Como eu trato as coisas que Ele deixou, que Ele disse que são importantes para mim? Quando Ele diz, de verdade, aqueles que me amam, são aqueles que conhecem a minha palavra e praticam a minha palavra. Esses me amam. E eu quero deixar essa pergunta para mim, primeiro, e para você. O quanto eu valorizo o meu Jesus? Ah, mas eu não lembro das coisas da Bíblia. Se eu tiver intimidade com Ele, se eu começar a ler a Bíblia, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que Jesus falou e ensinou. Eu não tenho como fugir disto. Então, um sinal também. Quanto eu valorizo o meu Senhor Jesus? Qual é o valor que eu dou a Ele? Qual é o valor que eu dou a tudo que Ele fez por mim, que Ele faz e que Ele fará? Agora sim, coloca para mim ali, o desejo de Judas sempre foi ficar bem com a elite dominante do poder. E às vezes, dentro da igreja, eu posso correr esse risco. Eu quero ficar bem com quem está em linha de frente. Eu quero estar bem com quem supostamente manda. Isso é síndrome de Judas. Ele queria estar bem com a classe dominante da religião do tempo de Jesus. Judas nunca passou de um religioso. Então são sinais evidentes que eu não sou participante do corpo, eu estou voltado muito mais para um sistema religioso. E eu quero, alertar a mim e a você, querido irmão, foge dessas coisas. Vamos fugir desses sinais. Se eu quero realmente ser uma pessoa viva, e viva, não Walking Dead, um morto-vivo, eu preciso prestar atenção na minha própria vida. Parar de olhar para a vida dos outros e prestar atenção na minha vida. O que eu posso fazer para a vida dos outros é orar por essas pessoas, dar bons conselhos. E se eu não tenho nada de bom para falar dessa pessoa, fica quieto. Fica quieto. Não seja uma das pessoas que vai trazer divisão, dissensão dentro do corpo, porque isso é um sinal gravíssimo. Não estou com os irmãos. Não estou. Porque a minha intenção, se não é tão clara, se não é tão evidente para mim, mas eu estou fazendo parte de um processo para a desconstrução do corpo. E cuidado que o corpo reage. Então eu preciso pensar, a outra coisa é obter lucros com suas atitudes. E quando nós estamos falando de lucros, isso não significa só dinheiro. Porque lucro é você obter vantagens. E vantagem não significa moeda somente. Existem tantas vantagens. O poder proporciona vantagens. Então, qual é a minha verdadeira intenção com Jesus? Qual é a minha verdadeira intenção com o corpo de Cristo, do qual eu preciso ser membro, que trabalha em benefício do corpo como um todo, não de uma parcela que eu gosto, que eu penso que está certa. Eu preciso pensar no corpo como um todo, porque o corpo de Cristo, ele traz uma mensagem do seu Criador, do seu sustentador. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi o dono da igreja que disse isso. Foi o dono. A igreja de Jesus na face da terra, ela passa por momentos turbulentos. Vai passar, faz parte.
Faz parte. A igreja vive isso, porque nós estamos inseridos no mundo. Nós vivemos, lidamos e tratamos com pessoas. E a estrutura humana da igreja não é brincadeira. A estrutura humana da igreja sou eu, você. A estrutura humana da igreja contempla todo tipo de pessoa. Contempla pessoas equilibradas, pessoas desequilibradas, pessoas bem intencionadas, pessoas que são mal intencionadas. Todo tipo de gente, terra boa dá de tudo. Então, a estrutura humana da igreja é muito complicada. Eu vou dizer para você, uma das coisas mais difíceis para um pastor é lidar com essa estrutura. Você sabia que Mahatma Gandhi, um homem conhecido, muito conhecido na história, ele fez direito em Londres, ele foi para lá, se formou, e ele passou 2 anos num lugar onde preparava missionários, um lugar cristão. Eu esqueci o nome do pastor, que na época dele era o que dirigia esse campo missionário, esse campo de treinamento de missões. Ele passou 2 anos. E depois o pastor sentou com ele, um homem inteligente, formado em direito já. E o pastor começou a falar com ele sobre Jesus. Começou a falar para ele sobre salvação. Porque o desejo daquele pastor era ver um homem inteligente que estava voltando para a Índia, ver esse homem voltar para a Índia convertido. E o pastor perguntou para ele: o que você achou, do nosso campo aqui, você que fez direito na universidade famosa, aqui em Londres e tal, e agora o senhor passa 2 anos aqui com a gente, o que o senhor achou do nosso sistema? O que o senhor acha de entregar a sua vida para Jesus? O que o senhor acha do cristianismo? Mahatma Gandhi diz a história, olhou para o pastor e falou: pastor, os princípios que Jesus deixou para o cristianismo são maravilhosos. Eu não tenho problema nenhum com os princípios que Jesus deixou. A minha dificuldade é com o povo chamado cristão. E ele foi para a Índia, se tornou, muitos dizem, um pacificador, um homem famoso. Você já pensou o Mahatma Gandhi convertido? E outro dia eu estava conversando com o Gilson, e ele ouviu falar também, com amigos, pessoas que ele conversa, que não são cristãos, e ele falando da igreja, falando de Jesus, e os amigos dizem para ele, os amigos falaram a ele: não temos problema nenhum com Jesus, o fã-clube de Jesus que é ruim. O que Mahatma Gandhi falou numa linguagem dos dias de hoje. Então, quem sou eu no fã-clube de Jesus? É uma pergunta que eu também me faço. Mas, querido, diante de tudo isso, meu tempo já acabou, E também, graças a Deus, está terminando aqui. Eu quero tocar num ponto do verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Querido, existe um amor que ele, no meu conceito, é o único amor verdadeiro. É o único que entende o que significa essa palavra amor. Uma palavra tão pequena com um significado tão imenso. É o nosso Deus. O Deus único que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Sem nenhuma possibilidade de divisão dessa trindade. Porque nós vamos ter o Pai, nós vamos ter o Filho, e no meio nós vamos colocar o Espírito Santo, que ele é o Espírito do Filho, o Espírito do Pai, que faz a ligação. Não tem como. Se nós, cristãos, entendêssemos isso. Que o Espírito Santo é que faz a nossa ligação como irmãos e com Deus. Se nós aprendemos a andar dando ouvidos ao Espírito Santo e tendo frutos do Espírito, querido irmão, Jesus já teria voltado, porque a igreja já teria se tornado uma igreja gloriosa. Mas eu quero ler para você Provérbios, para nós terminarmos, 2 versículos apenas. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, presta atenção nesse detalhe, o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, constante no temor de Deus.
O nosso temor a Deus não é medo. Essa palavra temor, ela vai nos trazer respeito. Ela vai nos levar a honrar o nosso Deus. Não é ter medo dele. Deus não quer ninguém com medo dele. Deus quer pessoas que o respeitem, pessoas que o amem, pessoas que o obedeçam. É isso que Deus quer. E quando a Bíblia fala de Moisés, que Moisés era um homem manso, a tradução mais perto do original para a palavra manso significa o homem que obedece a Deus. Não é um homem que se sujeita a qualquer coisa, mas é um homem que se sujeita aos princípios que Deus estabeleceu. Isso é o significado de manso na vida de Moisés. Ele diz: mas o que endurece o coração cairá no mal. Judas caiu no mal. Judas preferiu a forca. Porque se Judas houvesse realmente se arrependido e deixado o caminho, garanto a você que para ele haveria perdão. Jesus nunca expôs Judas, nunca desejou a morte de Judas, mas quando Judas tomou a decisão, Jesus também não foi lá atrás, porque a decisão é pessoal. Quando o jovem rico fez a cena toda, e Jesus diz: vai e vende tudo que você tem e me segue. O jovem agradeceu a Jesus, virou as costas e foi embora. E Jesus foi fazer o trabalho dele. Mas, querido, eu quero terminar com uma frase que eu coloquei, por favor. Deus não inocenta o culpado. O pecado tem o seu preço. E o preço do pecado é caro. Todos sabem que o preço do pecado é a morte. Muitas vezes a morte física não acontece, mas a morte de muitos sonhos, de muitos desejos, pode acontecer. Mas é melhor acontecer isso do que a alma, do que a morte espiritual. Porém, a misericórdia de Deus sempre estará à disposição do pecador arrependido. Então, querido, eu quero, nessa série que Deus me deu, eu quero mostrar a você o Walking Dead, mas também ao mesmo tempo o contraponto. Vamos assumir compromisso com a vida. Eu não quero vir aqui falar só do lado ruim e negativo, mas eu quero mostrar a você o lado positivo, ao lado do arrependimento, ao lado do conserto, ao lado em que Deus está sempre com os braços abertos. O pai do filho pródigo simboliza Deus, não importa o que você fez, se você cair em si, volta e eu te abraço. Esse é o lado. E é isso que nós, como igreja, precisamos aprender. Talvez você fique bravo comigo, mas existe uma frase entre líderes da igreja evangélica no Brasil: Deus perdoa, mas a igreja não. E nós precisamos quebrar essa frase. Porque se Deus é o Deus da igreja, se nós seguimos esse Deus, o que Ele faz nós também fazemos. É isso que nós precisamos. Na igreja, de tempo em tempo, se levanta muitos justiceiros. Deus não precisa de justiceiro, porque Deus é justiça. E a justiça dele se cumpre. Quer eu goste, quer eu não goste, quer eu quero, quer eu não quero. Mas Deus tem o tempo dele. Deus esperou 430 anos para que houvesse mudança nos heveus, nos heteus, nos amorreus, nos jebuseus. Deus disse 400 anos Israel ficaria preso, escravo no Egito. Deus tira eles com 430, e a Bíblia explica: Deus estava tendo paciência com esse povo. Então, querido irmão, muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Eu só quero dizer a você o que eu aprendi nesse tempo todo. A minha justiça, perto da justiça de Deus, não passa de trapo de imundícia. De imundícia, é assim que fala, né? Não passa disso. E a Bíblia me faz um alerta: não seja demasiadamente justo aos seus próprios olhos, porque a minha justiça é isso. Então, querido, agora eu quero falar para nós, Vida Nova. Estamos passando por um tempo difícil? Sim, sim. Mas a igreja tem um dono. O que aquieta o meu coração, o que me gera paz no coração, é que a igreja tem um dono. E Ele vai fazer, e já está fazendo, tudo o que precisa ser feito na igreja dele. Porque é Ele que sustenta a igreja. E Ele diz que a igreja vai romper com as portas do inferno, não será prisioneira. Então, vamos aquietar o nosso coração. E vamos lembrar que todos nós somos membros do corpo. Nós não fazemos parte de um sistema religioso. Para mim, pouco importa o sistema religioso.
Mas o que eu quero é ser um membro vivo, onde o sangue de Jesus corre nesse membro aqui, ó. E é esse sangue que me liga a você, que te liga a mim, que nos liga uns aos outros. Porque se eu faço parte do sistema religioso, esse sangue não me liga a nada. Nada. Porque esse sangue é um sangue corrupto e impuro. O sangue de Jesus é o único sangue que não conhece corrupção. Não conhece. Eu quero terminar orando, porque meu tempo já foi. Pai, que a tua graça continue sobre todos nós. Que a tua boa mão possa estar sempre nos guardando, nos sustentando, nos conduzindo. Pai, não nos deixa tomar nas nossas mãos a direção da igreja que não é nossa. Temos responsabilidade? Sim. Mas precisamos chegar a um consenso. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Porque é Ele que dirige a igreja. Obrigado, Deus, por tudo que passamos. Porque tudo nos faz crescer. Tudo nos faz amadurecer. Tudo nos torna mais fortes. Assim é e sempre será. No nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, não é sermão encomendado. Isso já estava preparado há muito tempo. Não preciso me justificar, mas não é. Você pode ter certeza disso. Já estava preparado. E é interessante que as coisas vão acontecendo, né? As nossas metas vão acontecendo mês a mês e eu estou vendo Deus realmente fazendo aquilo que Ele prometeu. Amém? Eu gostaria, você que está em casa, aqui eu creio que todos nós já entregamos a vida para Jesus, mas eu gostaria talvez de falar aqui para nós e para você que está em casa. Entrega a sua vida para Jesus, a melhor coisa. Aquilo que é impossível para mim, quando eu entrego a minha vida para Ele, a minha parceria me torna um rompedor além do que eu penso, do que eu imagino. Aquilo que é possível eu faço, aquilo que é impossível é Ele. Então, se você quiser entregar a sua vida para Jesus nessa noite, diga assim: Senhor Jesus, eu tomo uma decisão importantíssima na minha vida. Eu peço perdão ao Senhor por todos os meus pecados, todos eles. Me perdoa. Peço que o Senhor me purifique, porque eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te recebo como o meu Salvador, único Salvador da minha vida. E o meu desejo é que o Senhor Jesus Cristo se torne Senhor de toda a minha vida, toda a minha história. Escreve uma nova história de uma pessoa convertida, num processo de santificação, num processo de transformação, porque eu necessito do Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque o meu desejo é estar com o Senhor agora e por toda a eternidade. Muito obrigado. Amém.